Boa noite, abençoados, graça e paz. Sou o pastor Fledson Alves, pastor da Igreja Viva em Graça, Ministério em Graça, localizado na rua Barão do Rio Branco, 2145, centro de Fortaleza, estado do Ceará. Eu quero, nesta noite, compartilhar com você, em alguns minutos, uma live sobre um tema que tem me impactado muito. Eu estava aqui estudando, preparando o que eu vou ministrar amanhã no nosso culto racional e me deu vontade de compartilhar sobre a revelação dos filhos de Deus. Nós temos proclamado, falado que somos filhos de Deus, que somos eleitos de Deus, que somos mais que vencedores, que somos um povo escolhido, somos um povo escolhido, um povo abençoado, um povo eleito, um povo que tem o Espírito Santo, um povo que foi constituído por Deus desde antes da fundação do mundo. E nós temos descoberto que nós temos muitos dons, muitos talentos, capacidades, nós temos a qualificação dada pelo Senhor para, neste mundo, cumprir o nosso chamado santo, cumprir a nossa missão santa. Nós temos a convicção de que fomos escolhidos e chamados por Deus para uma geração, para ser sal da terra, ser luz do mundo, viver como filhos amados, viver como abençoados, viver como eleitos de Deus, como mais que vencedores, como um povo criado para a glória de Deus, para ser sal, para ser luz, para ser os embaixadores, os amados de Deus, ser um povo que foi constituído para viver para a glória de Deus, um povo que foi criado para revelar-se a uma geração, a um povo abençoado, a um povo eleito, para que a fé que nos foi dada seja manifestada, o reino que nos foi dado seja manifestado, para que o poder de Deus que habita em nós seja exalado. Entre conhecer, crer e viver aquilo que conhecemos, há uma importância muito grande. Então nós precisamos, amados, conhecer, crer, viver, praticar, exercitar o dom que nos foi dado, a missão que nos foi confiada, a capacidade que nos foi dada para viver o reino, para viver a fé, para manifestar o poder de Deus, para vivermos verdadeiramente como embaixadores de Cristo, como sacerdotes reais, como aqueles que têm o dom da fé, como 1 de Pedro 2,9 diz, que somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedades exclusivas de Deus. Então nós precisamos viver de fato e de verdade a nossa vocação santa, o nosso chamado santo, a nossa missão, a nossa vocação. Nós somos os filhos amados de Deus, somos os embaixadores de Cristo, somos os sacerdotes reais, somos salvos para sempre, temos o poder de Deus, temos a mente de Cristo, temos o dom da fé. Então, não é só conhecer isto que é importantíssimo, é crer. Não é só conhecer e crer, é praticar, é viver na prática aquilo que Deus nos constituiu. Há um texto em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Confira comigo, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 5, diz assim, ó: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Ou seja, nós não somos capazes de pensar por nós mesmos,
ou de sermos qualificados por nós mesmos. Esta palavra somos capazes, a nossa suficiência vem de Deus, a palavra suficiência. Eu fui examinar, essa palavra suficiência, vinda do original grego, ela é pronunciada rikanotes. Pastor, o que significa rikanotes? Significa aptidão, qualificação, capacidade. Ou seja, nós nos tornamos, através do dom que nos foi dado, da graça de Deus, do novo coração que nos foi dado, da mente de Cristo que nos foi dada, do poder de Deus que habita em nós, a partir do reino que nos foi dado, Deus nos capacitou, nos qualificou, nos capacitou, nos qualificou para sermos ministros de uma nova aliança. Para sermos ministros de uma nova aliança, de um novo pacto, da graça de Deus, do reino de Deus, do Cristo ressuscitado, do dom da fé, da circuncisão no coração, da mente de Cristo ativada. Nós somos constituídos por Deus, filhos amados, abençoados, mais que vencedores, eleitos de Deus. Então, a nossa capacidade, a nossa rikanotes, a nossa qualificação veio do Senhor. Por isso que nós somos capacitados e qualificados por Deus, pelo Espírito do próprio Deus, para vivermos esta nova aliança, este novo pacto, a graça de Deus, a nova aliança de melhores e superiores promessas. Então nós vivemos a nova aliança de melhores e superiores promessas. Nós vivemos um novo pacto. Nós fomos capacitados, habilitados, qualificados. Já havia uma profecia de Ezequiel e uma profecia de Jeremias que diz que o Senhor nos daria um coração novo, um espírito novo, que colocaria dentro de nós o seu espírito, que nós seríamos o seu povo e ele seria o nosso Deus. Essa profecia ela se cumpriu na cruz, quando Cristo nos vivificou, quando Cristo nos reconciliou com Deus, quando Cristo nos deu um novo coração, quando Cristo nos deu uma nova mente, quando nós fomos reconciliados, quando o pecado foi removido e nós fomos reconciliados com Deus. Nós fomos habilitados e qualificados por Deus para viver esta nova aliança, para viver este novo pacto, para viver como embaixadores, para viver como abençoados, sal da terra, luz do mundo, ministros de uma nova aliança. Então, eu quero compartilhar com você mais um versículo que está em Romanos, no capítulo 8, no versículo 18 e 19. Romanos capítulo 8, versículo 18 e 19 diz assim, ó, porque para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Eu defendo que a glória, há uma glória que já está sendo revelada em nós, que é a glória do segundo pacto, que é a glória da graça de Deus. Moisés esteve diante de Deus durante 40 dias e 40 noites. Quando ele desceu do monte, havia uma glória que resplandecia no rosto dele. E isto era uma glória desvanecente, uma glória temporária. E a Bíblia vai nos falar de uma glória permanente, de uma glória para sempre, de uma glória que é permanente. E esta é a glória do novo pacto, da nova aliança. É uma glória que é Cristo em nós, esperança dessa glória, que é Cristo em nós, Ele habita em nós. Por isso há uma glória que resplandece da nossa vida. Há uma glória que se manifesta na nossa vida. Isso é através da nova aliança, do novo pacto. Mas eu quero falar do versículo 19, que diz assim, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Amados, há uma necessidade de que os filhos de Deus, os eleitos de Deus, os embaixadores de Cristo, os mais que vencedores, aqueles que receberam o poder de Deus, aqueles que receberam o dom da fé, aqueles que receberam um reino, aqueles que foram tirados das trevas e transportados para o reino, aqueles que receberam o dom da fé, aqueles que têm a mente de Cristo, aqueles que foram abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, há uma necessidade de que esses filhos amados, embaixadores, abençoados,
se revele a este mundo. Como filhos, como herdeiros, como embaixadores, como sacerdotes, como filhos amados, como mais que vencedores. Então, meu amado, ative o dom da fé que está em você. Ative o poder de Deus que está em você. Pastor, o poder de Deus está em mim? Está. Não foi o que foi profetizado? Não foi o que se cumpriu no dia de Pentecostes? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós. Ele habita em nós. Nós somos templos e morada do Espírito Santo. Nós somos casa de Deus. Nós somos um espírito com o Senhor. Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então Deus é poderoso? É. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, soberano, eterno, supremo. Ele é poderoso. E a Bíblia diz que há o poder dele que opera em nós. Libera esse poder pela confissão. Libera esse poder por atitudes. Libera esse poder vivendo como um embaixador de Cristo, como uma embaixatriz, como um sacerdote, uma sacerdotisa. Libera esse poder ativando o dom da fé. Libera esse poder ativando a mente de Cristo. Libera esse poder manifestando o reino de Deus. Você está num reino de poder. 1 Coríntios 4:20. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Manifestemos o poder de Deus. Manifestemos o reino de Deus. Manifestemos e nos revelemos para esta criação, para esta geração como filhos. Filhos amados. Filhos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Filhos que são templos e morada do Espírito Santo. Ministros de uma nova aliança. Mais que vencedores. É isso que a Bíblia diz, que nós somos mais que vencedores, conduzidos em triunfos, filhos amados, abençoados, embaixadores, embaixatrizes. Então, a criação, a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aguarda que os filhos de Deus se revelem a este mundo. Revele o poder de Deus a este mundo, revele a glória de Deus a este mundo, revele a graça de Deus a este mundo, manifeste a fé a este mundo, manifeste a glória de Deus, a glória do segundo pacto a este mundo. Então, meus amados, despertemos para manifestar o poder de Deus, para manifestar a glória de Deus, para manifestar o dom da fé, para que nós, como filhos amados e abençoados com todas sortes de bênçãos, nos revelemos para esta geração, exalando a glória de Deus, o poder de Deus, a fé, o dom de Deus, a graça de Deus. O que é que nós vemos hoje? Os cristãos cabisbaixos, com medo, angustiados, preocupados, inquietos, em vez de confessar, murmura, quando deve crer, duvida, quando deve perseverar, desiste, quando deveria se levantar com ousadia e intrepidez, andam com medo. Por quê? Porque não aprenderam que o Evangelho é o poder de Deus. Ainda não aprenderam que nós estamos num reino de poder. Ainda não aprenderam que nós somos filhos amados de Deus, herdeiros de Deus. Ainda não aprenderam que Deus nos constituiu para ser o sal desta terra, para ser a luz desse mundo, para ser os embaixadores, as embaixatrizes, os sacerdotes, as sacerdotisas, os filhos amados. A criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E nós fomos capacitados, qualificados para manifestar isso, para viver esta graça de Deus, para viver esse poder de Deus, para manifestar para esta criação quem nós somos em Cristo. Para declararmos para este mundo que para quem está em Cristo não há nenhuma condenação. Para declararmos para este mundo que quem está em Cristo é conduzido sempre em triunfo, é mais que vencedor, é eleito, é santo, é sacerdote, é raça eleita, é sacerdócio real, é o povo escolhido de Deus. Levante a cabeça, viva por fé, ative o poder de Deus, manifeste-se como alguém intrépido. Amado, está escrito em 2 de Timóteo 1,7 que nós não recebemos espírito de covardia, mas de poder. Nós recebemos espírito de poder. O poder de Deus habita em nós, o reino de Deus habita em nós, nós estamos no reino, o reino está em nós. O dom da fé, a graça de Deus. Então levante a sua cabeça, meu amado.
Seja ousado, seja intrépido, viva esta graça de Deus, ative o poder de Deus que está em você, ative o dom da fé que você recebeu, ative o poder de Deus, ative a mente de Cristo, tome atitudes, confesse a palavra, seja ousado, seja intrépido. Lembra do que Deus disse para Josué? Josué, levanta, ser forte, ser valente, ser corajoso, passa o Jordão, eu estou contigo, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Está lá no capítulo de Josué, no capítulo 1, versículo 1 em diante. Lembra do que Deus disse para Sansão, para Gideão, quando estava com medo, no capítulo 6, com medo, temendo, cabisbaixo, malhando trigo para pôr a salvo dos medianitas, a Amalequita. O anjo do Senhor chega para Gideão e diz: Gideão, vai na tua força, homem valente. Ele disse: vai na tua força, homem valente. Mas, Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou da tribo menor. Vai na tua força, homem valente, que eu sou contigo, meu amado. Deus é contigo. Ele te constituiu, Ele te criou, Ele te capacitou, Ele te qualificou. Deus é com você, quem será contra você? Agindo Deus na sua vida, quem te impedirá? Os planos de Deus na sua vida não podem ser frustrados. Então nós temos que acreditar de fato e de verdade no que diz o Evangelho, no que diz a palavra, no dom da fé que nos foi dado, no Espírito que habita em nós, no reino que nós recebemos, no sacerdote que Deus nos constituiu como sacerdotes reais, como embaixadores. Renove a sua força em Deus, creia no que diz o Evangelho, persevere, confesse, seja ousado, seja intrépido, avance, porque Deus é por você e revele-se para esta geração como filho amado, como abençoado, como alguém que tem o dom da fé, que tem o poder de Deus que habita em você, como alguém que tem uma vocação santa, um chamado santo. Revele-se para esta geração como filho amado, como abençoado, como eleito, como quem tem o poder de Deus e foi constituído por Deus para fazer a diferença, para manifestar o poder de Deus, para exalar o dom da fé, para viver como embaixador, embaixatriz, sacerdote. Ele te qualificou, Ele te capacitou. Manifeste a qualificação e a capacitação que Deus te deu, manifeste o poder que Deus te deu, manifeste o dom da fé que você tem, exale e manifeste os frutos do Espírito, seja aquilo que Deus te constituiu para ser e você se revelará para esta geração como filho de Deus. Graça e paz, uma boa noite.